Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, 29 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, mais um programa itinerante. Estamos hoje na cobertura, num grande evento organizado pela Associação Rio-Grandense de Imprensa, a nossa ARI. É um debate sobre futebol, sobre a mulher no futebol, sobre o racismo no futebol, enfim, é um guarda-chuva muito amplo. E no primeiro bloco do nosso programa, vamos falar com esse cara aqui, que é meu padrinho, e padrinho de tantos outros. Ele tem mais afiliados que a Bete Carvalho no samba. Ele já foi gerente de futebol, puxa, da Guaíba, da Gaúcha, da RBS TV, presidente da TVE, secretário de comunicação do município de Porto Alegre, chefe da assessoria de imprensa da Assembleia, enfim, e agora fez 69 e lançou um livro no 69. O Flávio Dutra, roda a vinheta, entra o break, voltamos em seguida para esse papo legal com o vô Flávio Dutra. Já voltamos. Dona Teresa é aposentada. Seus filhos foram morar em outra cidade. O marido passou dessa para melhor. Nem o Silvestre para em casa. Sabe o que ela faz para espantar a solidão? Música! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O programa Maturidade Ativa é um deles. Grupos de convívio, inclusão social, oficinas e outras atividades para o envelhecimento saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos embora então, estamos de volta desse evento da Associação Rio-Grandense de Imprensa sobre o futebol. Depois vocês vão ver as imagens aí dos nossos colegas da Crônica Esportiva, debatendo, analisando e fazendo tese como poucos. Padrinho Flávio Dutra, que prazer, pela primeira vez ou não, aqui no nosso encontro do esporte. Não, eu estava até me dando conta que ele vai fazer 30 anos o programa. E eu participei várias vezes. Eu me lembro de um programa antológico que tu reuniu os candidatos a governador, o Alceu Colares e o Nelson Marquesan. E eu resolvi dar uma afrontada neles e, olha, levei-lhe uma mijada na época. Tá? Isso é bem antigo. E participei mais recentemente, tu vai lembrar, quando eu lancei meu primeiro livro, que foi Crônicas da Mesa ao Lado. E por falar em livro, Bosco, eu estou me dando conta, esses dias eu estava fazendo uma organizada na minha biblioteca e encontrei o Pisando na Bola 1. Adivinha quem é que fez aqui o primeiro prefácio do livro? Tu fizesse? Eu e na companhia, fazendo a apresentação, o Rui Carlos Osmo. Então, eu estava muito bem acompanhado. Cara, tu sabe que fico pensando assim, né? Voltando nesses 30 anos aí quase, tu vais lembrar, tu era da Rádio Guaíba, e eu já estava na RBS TV, e eu te disse, cara, vou sair da RBS TV. E tu, mas o que é que tu vai fazer? Eu disse, não, vou fazer um programa na TV Guaíba. Mas como é que tu vai fazer o programa? E eu para ti, não, vou fazer um bar, quem sabe as câmeras correm pelos lados, coisa e tal. Aí tu para mim, mas tu sabe o que tu está fazendo? Olha, tu vai sair de uma potência, coisa e tal. Lembras disso?
Lembro, e eu realmente, eu te conhecia, mas não te conhecia tanto. Eu não sabia que tu era movido a desafios e esse teu lado empreendedor que é muito forte. E, inclusive, na política que a gente conversou, quando tu te candidataste pela primeira vez, mas já nos primeiros programas, não, isso aí vai dar certo. Vai dar certo porque é aquela conversa muito própria de torcedor, que é aquela conversa de bar. E tu sacou bem isso aí para fazer Já metia um samba, metia a menegadinha lá, a cerveja da Skol, já tinha o churrasco da churrascaria Zequinha, e aquele virou um bar mesmo, né? Era um frege, né? O famoso frege, né? Mas era muito bom de assistir, tá? E era ao vivo, né? É importante que se diz, era ao vivo, então dava até para interagir. E já na época, eu lembro que tu abria muito espaço para o esporte amador, o futebol amador, não o esporte olímpico também, mas o futebol amador com muita força, e isso aí eu acho que deu uma emulação e ajudou muito o clube. Eu vou lembrar o nosso querido Dínamo, lá de Petrópolis, ajudou muitos clubes a se manterem disputando e brigando por espaço e tudo mais, né? Era que a minha ideia sempre foi, e eu até sustento isso até hoje, que Grêmio e Inter, os grandes veículos fazem. E eu faço de vez em quando aqui. Mas esses esportes aí, como a várzea, por exemplo, eles não têm espaço para divulgação. Mas se tu está em casa assim, e eu olho assim, olha, está o fulano ali, está o Moacir do Dínamo está ali. Pô, tu passa na televisão, tem um conhecido, tu para. E eu acho que esse é o sucesso de eu estar 30 anos no ar, ininterruptos, né, dando espaço para essa gente. Qual é a análise que tu faz disso, com toda a tua experiência? Não, eu concordo plenamente contigo e acho que eles, essa luta deles é tão inglória, porque tu briga para comprar o terno de camiseta, para ir no campo do adversário. E como outro complicador, acabaram os campos de várzea de Porto Alegre. Tu tem Araribóia, tu tem os da prefeitura, Araribóia, Tamandaré, que era lá onde eu dava minhas bicancas. Mas onde mais tem? O primeiro de maio, ali em Pedro, Marinha, Redenção. Tá? Alguns até tu conseguisse iluminação, que é outra maneira de ajudá-los, tivesse participação importante. Enfim, acho que isso aí mexe com todo esse segmento que é um segmento muito importante, que enquanto essa gurizada está batendo bola, está ocupada, não está fazendo sacanagem, não está fazendo bobagem. Né? O que mudou aí do nosso tempo para cá? Passado, sabe o que eu vou fazer agora em dezembro? 40 anos de formado, 40 anos de Porto Alegre. Tá? E tu tem um pouco mais de formado do que eu. O que mudou nesse tempo todo, assim, fora a tecnologia? O conteúdo, por exemplo? Olha, Bosco, eu estou cada vez mais convencido de que o que vai sobreviver vai ser o conteúdo. Tá? O resto todo vai melhorar as plataformas, a internet vai ser mais ágil, o 4G, o 5G, sei lá, a internet das coisas, e a TI, a inteligência artificial, tudo isso favorecendo por um lado e atrapalhando por outro a nossa atividade. Tu está me perguntando sobre a nossa atividade jornalística, né? Tá? Porque na parte tecnológica avançou muito, porque nós passávamos muito trabalho, né? Sim. Agora, o conteúdo que eu acho que não mudou muito, que continua a mesma coisa de 30 anos atrás, as mesmas perguntas, as mesmas coisas, só mudou o conceito da entrevista coletiva. Claro que esse desafio que tu está fazendo, essa provocação que tu está fazendo, daria 10, 12 programas. Tá? Então, nós estamos fazendo uma análise um pouco rasa, tá? E do sentimento. Eu acho, por exemplo, que se juvenilizou muito as redações. Tá? As redações estão muito juvenilizadas. Esses dias eu participei de um programa na TV e disse exatamente isso, que me incomoda isso. E me incomoda, por exemplo, e tu é de meio eletrônico, tá? Embora tivesse feito material para jornal também, é de meio eletrônico, de estagiário apresentando noticiário. Não pode. O estagiário entra num dia nas rádios, no outro dia ele está no microfone. No nosso tempo, eu me lembro, eu tive que fazer teste contigo lá para poder fazer o noticiário da Central do Interior na Rádio Guaíba. Eu me lembro disso. Mas, por outro lado, eu disse também isso, enfim, as redações estão encolhendo, tá, por uma questão econômica dos grupos, os grupos estão sofrendo com isso, especialmente
o meio gráfico, os jornais, especialmente jornais, as revistas, estão encolhendo e porque estão perdendo leitores. Mas, por outro lado, eu observo que, por exemplo, que as assessorias estão melhorando sensivelmente. O empreendedorismo na área de comunicação, tá, com agências de conteúdo e tudo mais, tem florescido, tem crescido, tem dado oportunidade para novos, para as pessoas que surgem. E tem outro dado, isso eu também ressaltei lá nessa participação que eu tive na TVE, no Frente a Frente, em relação à nossa atividade que tu ainda desempenhou, que tu ainda desempenha e que eu, por 25 anos ou mais, desempenho, que é a nossa chamada crônica esportiva, que é o que nos reúne hoje aqui no IMED, né? Eu tenho observado que está muito preparada essa gurizada nova que está fazendo a cobertura esportiva. Eles sabem tudo, são muito preparados, conhecem futebol, conhecem, têm histórico, estudam, se aplicam. Então, esse é o lado positivo que eu vejo nesse momento em que a nossa profissão está sendo questionada. Bom, vamos lá. Virasse escritor, né? E quantos livros já? Bom, primeiramente, eu vou dizer o seguinte, eu morro de constrangimento de dizer que eu sou escritor. Eu morro mesmo, e não é falsa modéstia. Eu acho que eu sou um blogueiro que escreve, eu tinha um blog, está fazendo 10 anos agora. Via Dutra? Via Dutra. Estou fazendo um blog há 10 anos e tenho lá mais de 700 textos, que algumas pensadas, algumas coisas mais engraçadas, algumas coisas mais pesadas, enfim. E resolvi transformar, e várias pessoas me diziam, pô, tu tem que fazer livro, tem que fazer livro. Tem que fazer livro disso aí. E eu sou meu ouvido a pilha, tá? Eu costumo dizer que eu sou pilhável. E resolvi fazer o primeiro, Crônicas da Meus ao Lado. O resultado foi bom. Fiz o segundo, que se chamou, tinha contos juntos, chamava A Maldição de Eros. Tá? Eu recomendo, bem interessante. E participei de 3 antologias, que é Os Desmiolados 1 e 3, que é um projeto do Albert Lopes de Almeida, da Farol 3, e, por fim, participei da outra antologia, que é Todos por Um, para dar uma mão, um up para o nosso amigo Cabeça Prévide, querido amigo Prévide. E agora lancei o 69. O que é o 69? Quando eu fiz 69 é o título. Tá? Maliciosamente, o nome do livro é Eu Fiz 69. Quando eu fiz 69. Claro que tem uma pegadinha no título, mas o livro é família, garanto para vocês. Tanto é que eu dediquei ele à minha santa esposa, de mais de 40 anos, aos meus 3 filhos, a Flávia, o Rafael e a Mariana, que agora está em Girona, na Espanha, e aos meus 4 netos, tá, que eu vou ter que dizer, porque eles vão assistir o programa, tá, que é a Maria Clara, a Rafaela, o Augusto e agora a Lívia. Então, o livro é Papai e Mamãe. São 69 contos, 69 crônicas, tá? Que eu dividi em 4 capítulos. Um deles que tu vai gostar muito, Bosco, que é tu que já levaste o livro, não sei se tu já leu essa parte. Está na fila o livro, vou te dizer por quê. Eu estou terminando de ler o livro do Ayrton dos Anjos, o Patinete, porque eu estou dando um título de cidadão de Porto Alegre para ele, e eu preciso conhecer mais, que eu já conheço o Patinete há 30 anos, mas as histórias que contam dele no livro, eu estou terminando de ler o livro dele, escrito pelo Márcio e pelo... Da Zero Hora. Daqui a pouco eu levo. Está autografado pelo Patinete, tá? E fez aquela expressão que eu não consigo reproduzir agora. E eu dividi isso, quando eu fiz 69, em 4 capítulos. Editorias, para falar. Roger Lerina. Desculpe, Roger. Roger Lerina. Pô, o Roger que me entrevistou lá no Frente a Frente foi bom, querido. Tá? Foi lá. O título quem deu foi um comum amigo nosso, o Gustavo Machado, que esse é escritor de verdade. Tá? Já está no 3º ou 4º livro, tá? Um belo escritor, por sinal. E são 4 capítulos, ou 4 editorias. Eu gosto de chamar de editorias porque é mania de jornalista. Crônicas da Meus ao Lado, que é aquelas mais jocosas, mais picantes. Crônicas da comunicação, tá? Não é história da comunicação, são recortes dos 25 anos, dos 40 anos que eu dedico a isso. Crônicas da maturidade, que eu assumo meus 69 anos. Tá? E uma que tu vai gostar, que são crônicas da nostalgia. Eu conto lá as histórias do futebol de antigamente, do tempo que eu dava os meus bicos na bola e lá na Praça da Mandaré, na Praça da Araribóia. Então, são essas 4 coisas. E no final, Bosco, eu boto lá 69 frases, tá? Algumas que são minhas mesmo, tá? Outras que eu acho que são minhas, mas eu não sei quem é o autor e coloco assim mesmo. As que eu sei quem é o autor, eu dou o nome, tá? E encerro, tá? Dizendo que aceito críticas, mas eu prefiro elogios.
O detalhe é o seguinte, a última frase do livro, que é na contracapa, eu gosto de contar essa história porque eu me divirto, as pessoas pensam que eu me irrito, mas não, me divirto. É uma frase da minha neta mais velha, Maria Clara, que diz o seguinte, é super sincera, o livro do vô é um monte de história boba que os amigos contaram para ele. Uma neta como essa, para quê? Flavinho, padrinho Flávio, madrinha Helena, um grande abraço. Vamos continuar aqui, vamos fazer o intervalo. Mais 30 anos, muito obrigado. Vamos continuar aqui nesse evento da Associação Rio Grandense de Imprensa, da nossa ARI, com os nossos colegas cronistas esportivos debatendo o futebol e o que circunda o futebol. Já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos embora então, estamos de volta. Mais um programa itinerante, é nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 29 anos no ar. Estamos prestigiando e fazendo uma cobertura especial aí do evento organizado pela Associação Rio Grandense de Imprensa, a nossa ARI. Um debate amplo, vocês vão ver as imagens aí, amplo sobre futebol, o que está circundando o futebol, nossos colegas cronistas esportivos. Mas eu quero conversar agora com o Nilson Souza, que tive o prazer de trabalhar na Caldas Júnior com ele, depois ele teve quase 30 anos na Zero Hora. Eu não vou dizer assim para não magoar os outros, que é o melhor texto que nós temos no jornalismo, mas é um dos principais textos, eu tenho orgulho de dizer isso. E jogava muita bola. Alô, pessoal do Sarandi, alô, irmãos Calegari, aí no Sarandi, no Copa Bola, olha aqui, ó, diz que jogava muita bola. E é verdade isso, não? Pior é que eu ainda jogo. Joguei futebol ontem ainda, e depois de completar 70 anos, né, foi a primeira vez até que eu joguei. Ainda volto a dar uma jogadinha, mas obviamente o muita é por tua conta. Eu jogo bola, penso que jogo bola. Mas eles dizem lá no Sarandi, tu morasse perto deles ou tu fosse amigo de adolescência deles, lá do Beto Calegari, do Valdo, daquele pessoal? Eu fui mais adversário deles, porque eu jogava, nós tínhamos lá a Liga Sarandiense de Futebol, e eu jogava no Continente, e eles tinham o Madeireira, que era o time. Ah, tu jogava com o Cidinho?
Eu joguei no continente durante vários anos e enfrentava o Madeireira. Nosso time era sempre zebra no campeonato. Que é a Madeireira Catarinense, que é deles, né? Exatamente, a Madeireira Catarinense. E era o time mais forte da liga, era o time deles, o Madeireira. E eu tive a oportunidade de jogar algumas vezes contra eles, contra os dois filhos do Calegari, né? E eles jogavam bola também, jogavam muito bem naquela época. Inclusive, ocorreu uma coisa curiosa comigo lá. Foi jogando justamente no campo do Madeireira que eu fui chamado pelos dirigentes do Grêmio para ir treinar no Grêmio naquela época. Que ano isso, Nilson? Em 1800 e alguma coisa. Não, muito tempo atrás. Né? Exatamente, na década de 70, eu acho que o fim dos anos 60 até. Porque eu era jovem, né? Tinha, eu acho, 15 anos, quando eles me convidaram para treinar no Grêmio. E, por incrível que pareça, fui treinei várias vezes. A pessoa que me mandou embora, mas mandou embora porque me xingou, porque eu não fui mais treinar, foi o Chiquinho, Francisco Neto, que era auxiliar do Abílio dos Reis e trabalhava no Grêmio. E tu te arrepende disso, não? Não me arrependo, porque não era para mim aquela vida. Realmente a minha vida era para o jornalismo, depois eu fui descobrir isso, e para ser jogador de futebol, tu precisa ter realmente uma vocação maior do que a que eu tinha, que é suportar coisas que na época eu já não gostava de suportar. Eu sei que quando tu jogava lá no Sarandi, eles me disseram lá que tu tinha um apelido lá, como é que se chamava? Eu já tive vários apelidos. O meu apelido familiar, olha, vou revelar pela primeira vez, meu apelido familiar é Nenzinho. Mas depois esse apelido sofreu variações e passou a ser Neizinho, Ney, e foi grande, né? Então eles me chamavam de Neizinho no futebol lá. E como é que tu foi parar no jornalismo? Como é que te aflorou isso? Pois é, eu sou o primeiro da família a ir para o jornalismo, é o primeiro da família a fazer um curso superior, e depois de mim já tem 4 jornalistas na família. Então, assim, foi uma carreira. Eu fui para o jornalismo porque gostava de ler, gostava de escrever, né, essas coisas, e fui indo. E aí, quando fiz vestibular, eu fiz um cursinho pré-vestibular dentro da URGS, e fui aluno do Juarez Fonseca, fui aluno o Juarez foi o principal, assim, que me induziu ao jornalismo. Depois a criatura acabou engolindo os criadores. Isso não, isso aí é generosidade tua. Na verdade, o Juarez ainda hoje é um mestre do jornalismo e vários outros, né, que me ensinaram. Na ocasião, o Regis Gonzaga também foi meu professor. Então, assim, tive ótimos professores. Isso foi o principal. Agora mesmo nós estamos falando também do Antoninho Gonzaga, que foi meu colega na Folha da Tarde, e foi um dos professores da PUC também, embora eu tenha me formado pela URGS, eu sou da Fabico da URGS. Mas todos foram bons professores, eu procurei aprender um pouco cada um, contigo inclusive, né? Oh, que nada. Vamos mostrar para essa gurizada aí, como é que se faz um bom texto, o que é preciso, porque ninguém lê mais nada. Hoje eles vão no Dr. Google, né? Dá uma dica para esse pessoal, né? Não, ler é muito importante. Agora, eu sempre digo assim, para escrever bem, tu precisa, acima de tudo, escrever e ter humildade para submeter o teu texto a pessoas que conheçam, que saibam te dar orientação e que tu a siga. E escrever bem é insistir, é ter persistência. Ninguém nasce com o dom de saber escrever. Todo mundo é capaz, todo mundo pode escrever bem, desde que se esforce para isso. Isso eu acho que é o grande segredo, é esse, é persistência, nenhum outro. Esses 30 anos para cá, os últimos 30 anos, estava falando com o Flávio Dutra agora. O que mudou na nossa profissão assim, de cronista esportivo? A tecnologia avançou muito, obviamente. E eu me lembro de 82, quando tu fosse para a Copa. Que dificuldade, né? Pô, sai está aqui, com o fotógrafo, tinha a telefoto, eu cuidava do Telex aqui no Brasil com o Macedão, que está na Gaúcha hoje. Aí o cara fazia 5 minutos de foto. Tipo, bom, hoje está uma barbada, né? Mudou o conteúdo ou não? Mudou, Bosco, mudou muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 Copas do Mundo, cobrindo, né, nos países de origem, a Copa do Mundo da Argentina e a Copa do Mundo da Espanha. E tenho acompanhado, né, o futebol, embora já há algum tempo eu não trabalhe mais na editoria de esportes. Mas, assim, mudou
completamente. Eu vejo hoje até nas coberturas dos clubes locais o quanto isso mudou, porque no nosso tempo nós cobríamos os treinos, acompanhavam os jogadores no vestiário, fazíamos entrevista com quem a gente queria fazer. Hoje os clubes determinam tudo que sai pela assessoria de imprensa, os clubes fecham tudo para os jornalistas, escolhem um que eles querem que dê uma entrevista coletiva para todo mundo. Então, a imprensa mudou, ela não tem mais acesso às informações que tinha. Hoje ela está comandada por uma coisa chamada assessoria de imprensa e pelos clubes. E não assessora a imprensa, que é o que eu falo sempre, é o contrário. Eles fazem de tudo para que o assessorado deles não converse com a imprensa. É um outro problema que nós estamos enfrentando. Mas nesse caso nós estamos falando assim da visão dos clubes e não dos nossos colegas que estão na assessoria de imprensa, que até se esforçam, até tem assessoria de imprensa hoje de algum clube de futebol que chega a ser maior do que as redações de jornais, entende? Então, assim, eu respeito muito o trabalho dos nossos colegas, acho que eles trabalham dignamente. Agora, assessor de imprensa e jornalista, o Eugênio Busti, que escreve sobre jornalismo, né, professor paulista e tal, ele diz assim, assessor de imprensa é uma coisa e jornalista é outra. Não significa que quem faz jornalismo não possa ser assessor de imprensa, que é uma profissão tão digna quanto as outras. Mas o assessor de imprensa não precisa fazer o que o jornalista faz, de ouvir todos os lados, de dar o contraditório, entende? O assessor de imprensa vai defender o seu produto. Então, é um pouco diferente do jornalismo que a gente pensa que é o ideal, tá? E aí, por isso que eu te disse, mudou tudo. Se mudou o conteúdo, porque o conteúdo vem de outra maneira agora. Mudou a forma de relacionamento do jornalista com as suas fontes. No caso do futebol, muito mais. Eles fazem treino fechado, tu não tem acesso nenhum, tem que adivinhar o que acontece, entende? Então, assim, nós estamos muito à mercê do que os clubes querem e fazem. E isso está errado, porque os clubes têm um dever de transparência com a sua torcida. E o jornalista está ali não por causa dele, não por causa do seu veículo, ele está ali por causa do torcedor, do público. Então, assim, tem uma distorção muito grande nisso aí. Voltando também atrás, lá no nosso tempo de Caldas Júnior, 79 eu cheguei lá, final de 79, tu já estavas lá na Folha, né, junto com o Alberto Blum, depois entrou... Tu vê só como eu conto, depois entrou como redator do Esporte Amador, o cara que é o dono da Rede Globo de televisão hoje, que é o Carlos Henrique Schroeder. O Schroeder, que é o novo Boni, hoje lá na TV Globo, era o terceiro redator da Val Miranda, da Verinha Guimarães, do Luiz Fernando Lima, e aí vinha o Carlos Henrique Schroeder. Foi meu repórter, o Schroeder. O Alberto Blum era o editor de esportes, eu era o subeditor, e muito nós trabalhamos junto com o Schroeder, que é uma pessoa super séria, uma pessoa compenetrada. Ele, quando veio de Santo Ângelo... O pai dele era secretário da Educação, né? Do Jair Soares, acho que era. E ele era um menino, assim, tímido, mas de boa formação, e ele, assim... Tanto é que ele teve essa carreira aí maravilhosa, não digo meteórica, porque ele trabalhou muito, mas uma carreira maravilhosa. Tudo que ele fez bem feito. Então, ele foi um excelente repórter naquela época, cobria mais futebol amador do que qualquer coisa, tá? E foi um orgulho ter trabalhado com o Schroeder e com tantas pessoas que trabalharam conosco lá, alguns dos quais tu lembraste agora. O Alberto Blum sempre foi um ótimo editor, né? Hoje ele está morando em Lajeado, ou Encantado, acho que é Lajeado, e aposentado, obviamente, né? E nós trabalhamos com outras pessoas que nos ensinaram muito. Fernando Flores, Jair Cunha Filho, Ari Teixeira, que tempo, assim, nós vamos lembrar todo mundo. Júlio Sortica, que daqui a pouco estará aqui conosco. O Ilgo Vink, um grande repórter, o melhor que eu tive, inclusive, assim, quando eu estava na Folha da Tarde, o Ilgo Vink me fez dar muitos furos na 0 hora, que já tinha uma equipe maior do que a nossa, e um baita de um repórter. Então, assim, a gente tem, óbvio, saudade daquele tempo. O Galvani era o diretor lá, Walter Galvani. Ainda hoje o Galvani, às vezes, frequenta os eventos da Ari, e a gente lembra daquele tempo lá. E outro dia, a Jurema Josefa fez uma reunião da turma da Folha da Tarde, no Copacabana, que sempre foi o chão daquele pessoal lá, e foi uma reunião maravilhosa, da gente lembrar aqueles tempos. Mas aquilo não existe mais. Nilson Souza, nós ficaríamos aqui a tarde toda falando, as reminiscências, relembrando, projetando, que o jornalismo é a coisa que a gente ama, mas eu vou entrevistar outros companheiros aí. Grande abraço.
Prazer te ver. Muito obrigado, foi um prazer participar do teu programa e tu sempre um lutador pelo jornalismo aí, é uma pessoa que todos os colegas admiram pelo trabalho que faz. Nilson Souza, o melhor texto, já vou dizer agora, vou escancarar, é o melhor texto do nosso jornalismo aí, tá bom? Roda a vinheta, entre o intervalo, nós vamos continuar aqui no IMED, nesse encontro organizado pela Associação Rio Grandense de Imprensa, a nossa ARI, sobre futebol, participação dos colegas cronistas esportivos. Em seguida, aí mais imagens para você. Já voltamos. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos embora então, estamos de volta, é o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, olha só, 29 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, matando um leão por dia para conseguir manter no ar, ano que vem, 30 anos, estamos aqui neste evento da Associação Rio Grandense de Imprensa, da nossa ARI, um evento sobre futebol, com nossos colegas cronistas esportivos, vamos falar de tudo, aí as imagens rodando aqui no IMED, vou dar uma colher para eles aí. Né? Daqui a pouco sai Não sai, é que eles estão nos recebendo legal aqui, então estamos aí recebendo. Querido amigo Luiz Carlos Ré, que a gente ferveu naquela TV Guaíba, hein? Que saudades, hein? Pois é verdade. Depois a gente acaba tendo saudade. A gente primeiro quebra o pau, depois tem saudade. Mas a TV Guaíba é um marco divisório dessa história de comprar espaço e criar coisas diferentes, porque hoje em dia a programação está muito ruim de televisão, muito repetida, e nós conseguimos fazer o nosso feijão com arroz bem feito e dar uma boa mensagem, uma mensagem direta. O Bosco é um baita vereador, um baita jornalista, tem história em televisão, em rádio, em jornal, em sucursal, então tem o que dizer, e isso aí é a nossa vantagem, essa é a nossa vantagem. Além de termos vindo do interior, e já na época matávamos um leão por dia, que tinha o Ranzolin, tinha o Belmonte, tinha o Laerte, tinha o Lupe, tinha o Lazer, tinha o Lauro, tinha o Rui, tinha o Garcia, tinha o Darcy Filho. Como é que nós íamos entrar nisso? Não, e pior que torcer para os companheiros morrer, a gente não torce, porque aí é mau caratismo. Mas aí a gente vai se enfiando, e sabe que na época também tinha muita vaga. Hoje a gente tem que cavar a vaga, que é o teu caso, está fazendo um programa independente, eu tenho um programa independente, trabalho também sempre na Rádio Grenal, sempre em veículo de comunicação, até porque tem o leitinho das crianças, são 3 filhos adultos, 3 filhos, um com 32, uma com 24 e a outra com 15, vai fazer 15. Então tem que se virar. A lei da vida é essa, trabalhar para os filhos, não tem outra. E depois eles nos sustentam quando a gente ficar velho, né? Mas o Bosco é um professor para a gente aí, né? O Bosco é um cara que... Está mais tempo que eu no ar, com a
Com o cadeira cativa, quantos anos tem o cadeira cativa? O Cadeira tem 40 anos, exatamente 40 anos. E eu estou há 34 no Cadeira. E eu vou fazer 30. Mas empreendendo, você é mais velho do que eu, empreendendo. Porque eu trabalhava com o Edgar Schmidt. Eu empreendendo estou há uns 15, 18 anos, assim. Tá 20 mais. Porque tinha aquele espaço de comentário antes dos guerrilheiros, aí se começaram a remexer nisso aí. Mas vocês nos inspiraram. E sempre dando lucro, o que prova que está certo, né? Porque nós não pagamos para trabalhar, né? Alugamos espaço, pagamos em dia, bonitinho nossos impostos, notinha, tudo bonitinho. 5% de ISS. Isso, que também é, porque aí é mais caro um pouquinho. Mas estamos aqui nesse evento para tentar passar uma mensagem de ânimo, porque está cada vez mais difícil arrumar dinheiro. Então, tem que fazer isso que o Bosco faz, isso que eu faço. O cara que tem um site tem que bater de porta em porta. O cara que tem um blog, esse blog é meio antigo, né? Mas que trabalha com Twitter, que trabalha com YouTube, ele vai ganhar dinheiro se ele for trabalhador e talentoso, né? Porque burro carrega carga, né? Não adianta. O cara tem que ser trabalhador, tem que ser inteligente, tem que se aprimorar, tem que ser entrão, como a gente diz, né? O cara tem que ser esperto. Tem que ser carudo. Carudo. Bom, vamos lá. Rádio Grenal, cara. Que case maravilhoso a Rádio Grenal, né? Sabe, Bosco, que o que eu vou fazer agora aqui é me balaquear. E aí é o seguinte, eu nunca levei em consideração Ibope, até porque eu sempre achei que eles eram meus inimigos, que eram comprados, que eram manipulados, que quem pagava mais levava. Nós sofremos muito com isso. A TV Guaíba era um acontecimento, a gente saía na rua e chegava no final, nunca dava um ponto. Dava era um foguetório, mas a gente sabia que tinha mais. Aí uma vez transmitiu a Olimpíada com exclusividade e não deu um ponto. Perdeu, daí não dá, né? Jogo da seleção brasileira com menos de um ponto não dá. Bom, mas aí, hoje, a Rádio Grenal, não é por minha causa, obviamente, pelo modelo de rádio que é feito. Hoje, o programa que eu apresento de manhã está em 5º lugar. É inacreditável isso, porque eu nunca tive 5º lugar, nem quando estava na Guaíba. Porque são quase 100 rádios concorrendo, e as rádios populares, na época tinha Cidade, tinha Rádio Universal, Caiçara, Farroupilha, Gaúcha, a Guaíba vinha junto nesse... E eu nunca consegui. E hoje, 5º lugar, 1º Gaúcha, 2º Caiçara, 3º 104 ou a 92, essa que veio substituir a Farroupilha, e aí a 4ª é a 104 ou a 92, eu não sei quem é que está na frente, e depois vem a Rádio Grenal, das 7 às 9. É um milagre, não vai continuar assim. Tu acorda às 5h30 da manhã? 5h30 da manhã. É um milagre, mas é fruto da ideia da rádio. Isso prova o peso de Grêmio internacional. Mas tem um modelo também, que é um case lá, eu quero dar os parabéns para o Paulo Sérgio lá, para a Marjana, para esse pessoal todo, que é o case assim, da interatividade mesmo com o ouvinte. O cara participar, o cara vai lá, se quer participar né, tem o programa, tem vários programas em vários horários, e as pessoas se sentem valorizadas. E o que me chama a atenção, e aí não é, de novo, falar mal da concorrência, é a quantidade de recados que entram. E os caras me cobram onde tu vai, mas tu não lê meu recado, tu não coloca a minha gravação, não coloca... De manhã, são 3.000 mensagens, de manhã, depois eu não tenho mesmo muito conhecimento o mais amplo. A rádio é 9ª no geral, 5ª colocada de manhã, onde a gente concorre com Macedo, com Mendelski, com Osíris Marins e com todas as rádios musicais. Hoje, Antena 1, Continental, Atlântida, todas estão atrás de nós. Isso é inacreditável. E por isso que eu digo que não vai ser tão duradouro, por isso que eu estou comemorando. Porque é um mês atípico. O Grêmio está decidindo, o Internacional, para variar um pouquinho, só está em crise, né? Então, isso dá audiência. É o ponto culminante do ano no futebol. Daqui a pouco vem férias, aí a gente cai, porque as outras continuam colocando movimento de estrada, veraneio, embora a gente vá falar de contratações, de mexe-mexe no futebol. Mas o que eu quis dizer isso não é para balaca, eu até disse que era balaca, mas não é, é por felicidade. E hoje eu tenho um convite aí no ar, aí, que não precisa nem dizer de quem é e tal. E eu já não penso mais tanto o dinheiro, quanto é que eu vou ganhar, quanto vou ganhar mais. Eu estou feliz com o que eu estou fazendo pelo retorno que está tendo. É um case a Rádio Grenal. E mesmo de fora, a gente já sabia que era um fenômeno. Quando trabalhava na Bandeirantes, os caras diziam, olha essa rádio aí, olha essa rádio aí.
Olha o que eles fazem de tão bom que eles estão crescendo tanto. Hoje eu entendo. É isso que você colocou, você pegou o ponto certo. A interatividade, colocar no ar, as pessoas gostam de se ouvir, eles nos xingam. E gosta de dar opinião, de discutir. E outra coisa, dão opinião, discutem, eles perguntam, eles mesmos respondem, eles nos atacam e nós não ouvimos antes as gravações. Isso aí é um negócio, é um hospício. Eu, quando cheguei lá, eu tremia antes de colocar no ar. Mas esse cara me chamar de forno, né? Forno, a lenha. Eu disse, pô, pelo amor de Deus, né? Esse filho, mas o cara tem que estar sempre com o dedo no gatilho ali, né? Se o cara dizer, esse filho já para, né? Porque não é filho da mãe que ele vai dizer, né? Então... Como é que surgiu o negócio, o REC Fura-Fura? Como é que foi isso? Quem é que criou isso? Foi tu? Fui eu que criei, sabe por quê? Para a gente se fazer aparecer, para o Ibope nos notar, para o público falar na gente, tem que fazer coisas doidas, né? REC Fura-Fura, é a velha Guaíba Fura-Fura, quem mexer pode perder, a fonte da fonte. Eu criei coisas horríveis, né? Mesmo que tu não tivesse furado, mas dava o furo. Mas naquela época era mais fácil de aferir quem dava em primeira mão. Eu colocava a gravação, eu era terrível. Às 18h12 a gente furava a concorrência, ouça de novo, e colocava. Azucrinava a vida do Macedão, do Benfica. E são todos meus amigos, para não pensar que a gente fica inimigo, a gente fica amigo. O Macedo sempre foi meu amigo, sempre quis dar em mim, mas sempre foi meu amigo. E por mais que, incrível que pareça, ficávamos atrás da goleira, trocando ideias, e brigávamos o tempo inteiro. E um querendo dar no outro, mas era pelo bem da família, da rádio onde a gente trabalhava. O Macedo até é compadre do Bosco, eu torcia para não encontrar ele no supermercado, ele já me olhava de atravessar. Ele de vez em quando diz, porque o meu vereador me dá um pau lá. Só quem não fala quem é, e os caras me ligam, olha, teu compadre está te dando um pau. Mas ele gosta muito de ti, e ele se espelhou muito em ti também, né? Jornalista. Não, e ele é um jornalista de primeiríssima qualidade. Se eu tivesse uma rádio, o primeiro cara que eu ia pensar é no Macedo, até porque ele é CDF igual eu. Nós trabalhamos que nem bicho. Então, é a briga separada, porque às vezes a gente perde um pouco a razão, né? Fala coisas que não deve, né? Mas era tudo para garantir uma audiência que era sempre menor e para aparecer tinha que subir quase em árvore, né? Então, não adianta. Eu trabalhava que nem louco. Quando o Grêmio teve aqueles jogadores presos na Suíça, eu dormi todas as noites na rádio. Sabe quem é que furou aquilo? Eu. Sabe como? Você era fura. Não, mas eu não dei rádio nenhuma. E eu trabalhava na Rádio Obras, fazia a voz do Brasil. E aí entrou no nosso telex de Brasília para cá, disse, olha, prenderam na Suíça o Cuca, prenderam o não sei quem, Henrique, Eduardo, os jogadores do Grêmio. Aí eu peguei aquilo, olhei, mandei para o Flávio Dutra. Mandei para o Flávio Dutra, que acabei de entrevistar, e o Flávio Dutra era o gerente de esportes da Rádio Guaíba. Aí ele me ligou para a Rádio Obras. Vem cá, tu tá brincando com isso? Cara, acabou de entrar aqui. Mas tu tem... Acabou de entrar, eu estou lendo no telex aqui. Aí ele ligou para lá, bom, aí tinha confirmado tudo. Mas o Bosco tem muitas proezas. Aliás, você é o criador de uma frase muito usada no jornalismo, que eu peguei como ensinamento e proferi muitas vezes, e só nunca dava até um nome assim, mas agora faço justiça aqui. Tinha uma rasura no contrato do Valdo, e eu descobri. E aí comecei a me fresquear, porque tinha a Verinha envolvida, e tinha a Isabel envolvida, e tinha o seu Verardi envolvido, tudo gente boa. E todos tinham falhado no contrato do Valdo, que ia embora de graça do Grêmio por uma rasura, trocar a data do contrato e não registrar na federação, e aí o Grêmio ia perder o passe do Valdo. E eu deixei de dar, e o Bosco foi no Jornal do Almoço e timblim, ainda depois me gozou. Diz assim, eu não sou cofre da informação. Até hoje, se eu tiver que dar uma notícia da minha falecida mãe, eu dou, mas que cofre da informação, nunca mais. Pô, nós ficaríamos aqui 3 horas fazendo uma resenha, que nós temos história pra caramba. Muito obrigado. E é muito bom o teu programa, porque sempre foi assim. Eu me lembro do bar, um dia eu saí podre de bêbado do bar do Bosco. Tinha um bar lá, já contei aqui, era a escola na TV Guaíba, o bar. Um dia me mamei, rapaz. Teve uma hora que eu estava enrolando a língua no programa, gurizão, né? E dele que te dele ao vivo, naquela época dava. Agora... Mas a carninha da Zequinha, tempo da Zequinha. Do Romildo falando. Sabe que quando o presidente Romildo Bolzan
começou a se alçar para ia no meu programa, já participava do conselho de administração do Grêmio, e eu brincava que ele ia ser o presidente do Grêmio, que ele ia ser ungido pelo Fábio Koff, que ele era muito inteligente e tal, e eu não acertava o nome do Romildo Bolzano. Chamei 10 vezes de Romildo Valandro. O Romildo precisando de luz e de missa lá. Continuamos aqui nesse evento da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, aqui no IMED. Já voltamos, hein? Em seguida. Dona Teresa é aposentada. Seus filhos foram morar em outra cidade. O marido passou dessa para melhor. Nem o Silvestre para em casa. Sabe o que ela faz para espantar a solidão? Música! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O programa Maturidade Ativa é um deles. Grupos de convívio, inclusão social, oficinas e outras atividades para o envelhecimento saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos embora então para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. Olha aí, presidente, 29 anos no ar, ininterruptos. Tá bom. Estamos aqui neste evento organizado pela nossa ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, e que nossos colegas da Crônica Esportiva, aí num debate sobre futebol, o que circunda o futebol, tudo que está envolvido aí. Está aqui o chefe da gangue, ou seja, o presidente de todos nós, o Alex Bagé, presidente da nossa Associação Gaúcha de Cronistas Esportivos, a nossa ASEG. Daí, Bagé, tudo bem? Tranquilo? Muito obrigado. Já estou em campanha para te reeleger, presidente. Hein? Te agradeço. Não, tudo tranquilo, tudo dentro daquilo que a gente imaginava acontecer ao longo do ano. Foi um ano bastante puxado até agora, né? Porque para a SEG, principalmente, nós tivemos os nossos dois grandes clubes, Internacional e Grêmio, envolvidos em Libertadores, envolvidos em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho. Então, isso dá um acúmulo muito grande de procura de profissionais de outros estados, e a gente tem colocado em prática uma ideia que vem dando muito certo, é fornecer o maior conforto possível para aquele cronista que vem de outro estado para fazer o jogo aqui, para que a gente possa ter uma reciprocidade quando os nossos cronistas precisam viajar. Cara, quando a gente pensa que a coisa acalmou, nunca acalma, né? Aí é o problema do credenciamento, aí tem que entrar na justiça contra a CBF, e aí tu faz essa gestão muito bem feita, e aí é um colega do interior que está reclamando. Bom, agora caiu no teu colo, no nosso colo, de novo essa questão da cobrança para que as rádios transmitam futebol. Bom, eu vi no nosso grupo esses dias alguém metendo pilha lá e tu dissesse lá, com razão, eu não estou dormindo, eu estou conversando. Como é que está isso? Quem é que inventou isso, cara? Na verdade, nem tudo que, enquanto presidente da SEG, eu acabo buscando, eu vou colocar num grupo de WhatsApp, né? Até porque muita coisa a gente acaba gerando o sofrimento por antecipação, né? Ou algum tipo de constrangimento. Na verdade, tem duas frentes hoje que a gente está buscando batalhar. Primeiro, a Comebol. A Comebol tem a ideia de cobrar, a partir de janeiro do ano que vem, direitos de transmissão para as emissoras, e aí só entregar credenciamento para quem tem o direito.
E de que maneira que a Conmebol buscou isso? Baseada na FIFA, que quando chega em qualquer país para fazer uma Copa do Mundo, ela passa sob qualquer tipo de regramento. Bom, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, através de duas pessoas. Uma, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto Neto, e a segunda, o presidente do Corinthians, André Sanches. Mas o Francisco Noveleto se juntou com essa gente, com o presidente do Corinthians, sabendo da realidade que funciona? Porque hoje ele é vice-presidente da CBF, né, também tem aspiração a chegar a algum cargo da Conmebol. E aí o que aconteceu? No último jogo que teve do Grêmio contra o Corinthians na Arena, eles acabaram almoçando os dois juntos e dali se montou uma logística para que o presidente André Sanches desse uma entrevista para tocar fogo no parque. Desastrosa, inclusive desrespeitando nossos colegas da Rádio Grenal, da Bandeirantes, da Gaúcha, da Guaíba, de todo mundo. Na verdade, ali foi um estopim, né? Ele tentou fazer um terrorismo, só que, na verdade, quando a Conmebol ameaçou cobrar direitos, eu automaticamente busquei apoio, principalmente com senadores aqui do Rio Grande do Sul, Lazia Martins, e principalmente um de fora do Rio Grande do Sul, mas que também é jornalista, que é o Jorge Cajuru, e o Jorge Cajuru comprou essa bronca de uma maneira, assim, ímpar. Nós buscamos apoio com colegas de outras emissoras também de muita repercussão. Tem um deputado nosso gaúcho lá, que foi presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, que é o Afonso Mota. Afonso Mota também. Até com o deputado Afonso Mota eu ainda não tive audiência. O secretário de Esporte, João Derli, também nos ajudou muito para que a gente pudesse chegar até Brasília e mostrar que existe um grupo de cronistas que está preocupado não apenas em perder o direito de fazer um jogo, mas com o fechamento de cargo de postos de trabalho, que vai ser uma coisa natural com as web rádios, com as emissoras menores. Mas o que eu posso dizer hoje é que a gente tem um retorno muito grande, principalmente através do senador Jorge Cajuru, de que não é tão simples assim. A CBF teria que promover uma mudança na Lei Pelé, isso teria que passar pelo Senado, pelo Congresso Nacional, pela Câmara Federal também, teria que ter a assinatura, a concordância do presidente Jair Bolsonaro, e quanto a isso a gente está muito bem calçado, que dificilmente a curto prazo isso possa ser feito. A Conmebol é um outro passo, né? Porque como a Conmebol não está subordinada às leis brasileiras, eles tentam de alguma maneira ainda uma cobrança para o ano que vem, que a gente também está buscando na Justiça uma proteção. Nós temos ainda lá a bancada da rádio e TV que tinha antes, que tem a bancada da bola, tem a bancada da bala, tem a bancada rural, tem a bancada do meio ambiente, e antes tinha pessoal de rádio e televisão. Tem mais alguém? O que o Cajuru falou lá? Não, na verdade, nós montamos uma estratégia. A partir do momento em que a gente descobriu a estratégia do presidente Noveleto com o presidente André Sanches, e essa entrevista desastrosa que foi proposital, nós montamos uma estratégia de buscar, principalmente em veículos de muita repercussão, principalmente no estado de São Paulo, porque atacava diretamente o presidente André Sanches, nós demos um contraveneno para ele e passamos a abrir espaços, juntamente com o colega Vanderlei Nogueira, da Rádio Jovem Pan, que é um canhão, né, dar espaço para que estas forças políticas se posicionassem. E elas se posicionaram, claro, pela nossa causa, porque vamos falar um português bem claro, muitos dos políticos em Brasília, eles são donos de emissoras de rádio e televisão, e também eles não têm interesse que isso de alguma maneira acabe atrapalhando. E um detalhe, nós estamos nos apegando a praticamente um tombamento que existe do rádio esportivo brasileiro como patrimônio cultural brasileiro. Então, é o inverso do que se propõe na Europa. Na Europa, você chega para fazer um jogo, você que viajou a vida inteira, e aí você tem lá muitos jornais, muitos canais de internet, canais de TV e depois rádios. Aqui você tem muitas rádios, para depois os outros veículos. Então, a cultura brasileira é um pouco inversa. É uma luta complicada, mas que a gente está muito bem calçado, muito bem, daria para dizer até muito tranquilo assim, na maneira que a gente está conduzindo e as respostas que a gente vem alcançando, baseado justamente em organização, e mostrando que a cobrança de direito nesse momento, primeiro que não é uma necessidade da CBF. A CBF não está precisando de dinheiro. Primeiro que essa cobrança para a CBF ela não muda praticamente nada, mas para as pequenas emissoras, com certeza, causaria o fechamento de muito posto de trabalho. Tu tivesse uma conversa com o Noveleto, o que ele disse, por que de repente a posição dele, ou tu não tivesse essa conversa com ele?
Na verdade, nós tivemos conversas, eu e outros colegas, ainda não pessoalmente, em função das agendas também do presidente Noveleto, né, como vice-presidente da CBF, mas principalmente via telefone, via mensagens. E, na verdade, o presidente Noveleto, ele tenta desconversar, ele nega algumas coisas que a gente tem certeza que aconteceram. Mas o presidente também está no lado dele, nós já temos um apoio, ou pelo menos uma resposta de outros postos de vice-presidência da CBF que demonstram que são contrários a essa cobrança imediata, porque, na verdade, não é uma necessidade de receita da CBF, e sim uma imposição muito mais, porque a partir do momento em que você bloqueia postos de trabalho, a pressão também fica menor nesses clubes. Né? E outra coisa, se cobrar muito caro, ninguém paga. E se cobrar muito pouco, é isso que tu falasse, a receita é pequenininha, não resolve coisa alguma. Resolve, o que vai resolver? Vai ser uma confusão total, né? Os torcedores deixarão de ser, né, informados, os craques deixarão de ter uma vitrine, porque embora tenha TV, tenha tudo isso aí, a rádio é instantaneidade. As pessoas ainda continuam ouvindo mais rádio do que assistindo a televisão. O rádio ainda é o principal veículo de comunicação pela instantaneidade, pela velocidade que você consegue passar e também absorver uma informação. E a gente está muito focado, principalmente num momento econômico do mundo, de maneira geral, que é tão complicado, especial no Brasil, promover fechamento de posto de trabalho não seria algo que, por exemplo, vá ser aplaudido, principalmente por político que vem justamente para sanar alguma dificuldade, e não vai ser com fechamento de trabalho que vai se resolver isso. Mas a gente está muito tranquilo com os passos que a gente está buscando para tentar blindar, de certa forma, isso. Agora, foi um ano que está chegando ao final, muito bom para nós todos aqui, né? Para a Crônica Esportiva, para valorizar o teu trabalho, para mostrar a tua capacidade de gestão, né? O Michel e o Otávio lá, os teus dois braços lá, ajudando. Quero te dar os parabéns por isso aí, porque eu fui em alguns jogos muito organizado. Não, e eu divido com o Michel, com o Otávio, que são meu braço direito e esquerdo, com o Davis Rodrigues, que é meu primeiro tesoureiro, o Rogério Amaral, que é meu segundo vice-presidente, Pedro Ernesto Senardim, que é meu primeiro vice-presidente, que são pessoas que ajudaram, se empenharam muito. E hoje a casa está organizada e a gente volta de novo, graças a Deus, como na tua época, ter novamente um protagonismo da nossa SEG. Tem até um lanchezinho que na minha época nunca teve lá. Agora chega lá, tem um cachorrinho quente, tem um cafezinho, tem um refrizinho. Pô, tem que tratar bem o pessoal mesmo que vem de fora, né? Porque eles gostam disso, né? Gostam e mais, né? Eu também tenho que aproveitar para agradecer as direções, através do presidente Marcelo Medeiros do Inter, do presidente Romildo Bolzan Júnior do Grêmio, que sempre estão muito abertos para tudo aquilo que a SEG necessita e são parceiros juntos. Né? Grande Alex Bagé, presidente da nossa Associação de Cronistas Esportivos Gaúchos. O evento está iniciando, estou encerrando com o Bagé aqui, estamos ouvindo as palmas. Até o próximo fim de semana, espero que vocês tenham gostado. É o nosso encontro de todos os sábados, é o Encontro do Esporte. Um grande abraço a todos.